Nessa noite, já o seminarista Washington trará a palavra da parte de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo no livro de Isaías, ou o Evangelho de Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 4. Antes que façamos a leitura, vocês sabem que temos feito a exposição de 1 Pedro e, tendo a oportunidade de ter alguns dias ou alguns domingos expondo a palavra de Deus, hoje falarei sobre Isaías e na próxima oportunidade nós voltaremos para 1 Pedro. Mas hoje, irmãos, nós meditaremos em Isaías 42, do 1 ao 4. Assim diz o Senhor na sua palavra: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Por favor, irmãos, podem sentar. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas, nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo a sua autoridade absoluta. E suplicamos, Pai, que o Senhor nos faça ver o seu Filho nessas palavras. Que o Senhor, ó Deus, exponha Cristo aos nossos corações. E que o Senhor revele canas quebradas e pavios fumegantes, ó Pai, para que possam receber da doçura do seu Filho, de sua misericórdia e ternura, Pai. Nos dê corações ensináveis, ó Deus, e tome glória para si. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que os homens em todos os tempos e em todas as épocas, eles aspiram por paz. E por aspirarem pela paz, eles clamam para que os conflitos cessem. Mas a grande verdade é que a paz, ela não é e nem mesmo pode ser o cessar dos conflitos. A paz tem de ser a presença da justiça. Nós não podemos pensar que pode haver paz em qualquer lugar, em qualquer coração, em qualquer casa, cidade ou nação, ou mesmo no mundo, apenas com a ausência de conflitos. Mas o que estabelece a paz é a presença da justiça. Este era o grande dilema, exatamente o cerne do grande dilema de Israel nesse período. Eles queriam os frutos da justiça, eles queriam paz e segurança, porém sem a justiça. Eles queriam os benefícios daquilo que a justiça pode oferecer, isto é, paz sem serem justos, sem serem obedientes à aliança e ao pacto de Javé. O antigo Israel, conhecido como servo de Javé, ele achava-se nessa condição, uma condição deplorável, e achava-se como um pavio fumegante nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, o rei de Judá. É o que diz Isaías 1:1. O próprio Deus, em juízo contra o seu povo, estabelece um tribunal cósmico, clamando aos céus e pedindo os ouvidos da terra, para que falasse contra Israel, o seu servo. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías 1:2. Israel, o servo do Senhor, ou o servo de Javé, chamado para cumprir as promessas abraâmicas, ele então agora, quando deveria ser testemunha de Javé, conforme Isaías 43:10, e deveria então ser luz entre as nações,
proclamando a glória do Senhor, é achado agora como cego. Pois essa é a pergunta que o Senhor faz a Israel: quem é cego como meu servo ou surdo como meu mensageiro? Isaías 42:19. Então, chamados agora, antes de servos, de filhos, mas agora chamados de filhos corruptores, porque esqueceram-se de Javé e blasfemaram o Santo de Israel. Isaías 1:4. Agora, irmãos, apesar dessa corrupção de Israel, eles queriam manter as aparências, eles queriam continuar sacrificando, eles queriam continuar oferecendo ofertas de libação e sacrifícios. Eles queriam ter paz com Deus, mas sem justiça, sem obediência a Deus e os seus mandamentos. Por isso, diante dessa hipocrisia e desse falso culto meramente externo, o Senhor duramente os questiona. Quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Isaías 1:12. Não havia justiça em Israel naqueles dias. Porém, Israel queria paz e segurança, mesmo sem obediência, mesmo sem exaltar e glorificar o nome do Senhor. E por isso, loucamente, Israel buscava alianças políticas. Ele buscava segurança em carros e cavalos, buscando firmar acordo com povos pagãos, inclusive com aquele mesmo que o havia escravizado, como o Egito. Diante disso, disse o Senhor: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. O que Israel não contaria, ou o que Israel custava entender por causa da dureza do seu coração, era que a paz não podia ser obtida sem justiça, isto é, sem obediência e conformação às demandas de Javé. E onde eles buscaram paz e segurança, eles acharam então vergonha e confusão. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Isaías 30, versículos de 1 a 3. Israel, irmãos, falhou miseravelmente na sua missão de proclamar a glória de Javé entre as nações. Diz o Senhor: e o meu nome é blasfemado todo dia. Isaías 52, 5. Então, Israel não falhou apenas no seu caráter externo, mas ele também falhou no seu caráter interno, porque Israel oprimiu os seus órfãos e as suas viúvas e não cuidou do seu pobre. Como diz Isaías 10, 1 ou 2, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Por isso, irmãos, por causa dessa falha estabelecida de Israel, Javé teria que suscitar outro servo, tanto para redimir o próprio Israel da sua culpa, quanto para fazer o que Israel não fez entre as nações, isto é, glorificar o nome do Senhor, dar glória ao nome de Javé. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Aqui é as palavras do próprio servo, para que me torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele. Isaías 49, 5. Este servo substituto seria erguido da terra para trazer Israel de volta dos caminhos dos quais ele abandonou. E ainda, Isaías 49, do 1 ao 4. Ouve-me, terra do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção de meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão eu também me escondo. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e disse: tu és o meu servo. Observe, és Israel, porque hei de ser glorificado. Esse era o servo que faria entre as nações o que o próprio Israel não havia feito. Deus usou então o profeta Isaías não apenas para profetizar ou proferir juízo com o exílio contra Israel e Judá, mas também para trazer esperança e misericórdia para Israel e Judá. O que devemos saber, irmãos, ao olharmos para o livro de Isaías,
é que juízo e misericórdia são lados opostos de uma mesma moeda. E ao passo que Deus traz juízo sobre o seu povo, Ele santifica o seu povo e separa um remanescente para si. Isaías 49:6 ainda diz, Ele diz, não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Sim, isso é misericórdia em meio ao juízo, mas também te porei para a luz nas nações, para ser a minha salvação até as extremidades da terra. E é aqui que esse texto também começa a nos tocar, porque nós somos esses que, naquele contexto, estávamos às extremidades da terra, e esse servo viria para nós como salvação. Mas eu quero que, antes de chegarmos no nosso texto, eu quero que você ainda perceba como o profeta Isaías, ele traz esse servo para nós, com outras imagens. Primeiro, ele nos fala da virgem que conceberia, Isaías 7,14. Depois ele nos falou de um menino que nos nasceria e que traria sobre os seus ombros o governo, e o seu reino seria eterno, e ele estabeleceria justiça e retidão. Isaías 9, do versículo 6 ao 7. Ele também ainda fala de um rebento de Jessé, isto é, aquele rei davídico que seria cheio do Espírito Santo, que julgaria com justiça e defenderia os pobres, que faria exatamente o que Israel não estava fazendo. Isaías 11, do 1 ao 5. E depois a própria figura de Javé é levantada como aquele rei ou como o juiz e legislador que salvaria o seu povo, porque o Senhor é o nosso juiz, diz as Escrituras. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Isaías 33, 22. Depois de todas essas imagens, chegamos agora no capítulo 41, versículo 8, e é dito, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Nós vemos uma linguagem amigável do Senhor para com Israel, nação. É dito que Israel é o seu servo e que Jacó é o seu eleito, é o seu escolhido. E faz referência ainda à descendência de Abraão, que era o seu amigo. Contudo, nós vemos que o capítulo 48, ao seu final, mostra que, na verdade, o Senhor iria mostrar a sua grandeza em detrimento à pequenez e à fragilidade dos falsos deuses a quem Israel envolveu-se na sua rebeldia e incredulidade. O verso 29, o último verso do penúltimo capítulo que nós iremos ver, o capítulo 41, diz assim, eis que todos são nada, isto é, os ídolos. As suas obras são coisas nenhuma, e as suas imagens, fundição, vento e vácuo. Então, por causa da miséria ou da miserável fraqueza de Israel em obedecer o Senhor Javé, ele suscitaria então um servo que estabeleceria justiça sobre toda a terra, exatamente o que Israel não fez. Portanto, irmãos, o nosso texto, o texto que nós meditaremos agora, Isaías 42, ele faz parte de uma série de 4 cânticos acerca do servo do Senhor, que começa do capítulo 40 e vai até o capítulo 55, tendo seu ápice naquele famoso texto de Isaías 53, quando é falado que a obra e a missão desse servo, ela é feita especialmente por uma substituição vicária, quando ele tomaria sobre si as enfermidades, os pecados do próprio Israel. Nós, porém, meditaremos no primeiro cântico, apenas na primeira parte, dos versículos 1 ao 4, que nos revela o servo, o seu caráter, a sua missão de estabelecer justiça sobre a terra. Então, se você costuma tomar nota, o tema dessa noite será o verdadeiro servo do Senhor. É sobre isso, irmãos, que nós iremos meditar. Então, eu rogo a você que você recobre suas forças, para que você possa colher, então, aqui a esperança desse servo a quem o Senhor nos apresenta. Leia novamente o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará direito para os gentios. Este primeiro verso, irmãos, nos apresenta aqui o servo do Senhor e a sua missão. Ele é introduzido aqui como aquele que promulgará direito para os gentios.
à luz do que nós já vimos, é sugestivo, então, que ele seja apresentado, uma vez que o Senhor estava expondo Israel e toda a sua fraqueza, o seu pecado e a sua idolatria. Então, agora o Senhor apresenta com essa expressão, eis. E esta é uma expressão que era usada para apresentações solenes, muito usada para apresentação de reis no Antigo Oriente. Então, ele diz, eis. Mas quem é esse servo? Ele diz, o meu escolhido. E aqui temos um paralelo com o próprio Israel, que também era um escolhido. E ele diz algo que não disse ainda sobre Israel, em quem minha alma se compraz. Esta apresentação parece ser um contraste, e devemos entender como um contraste, com o versículo 29 do capítulo 41. É como se Javé estivesse dizendo assim, vocês me trocaram por ídolos vãos. Pois eu digo a vocês, são ídolos vazios, são imagens inúteis. Então, veja, ouçam, preste atenção no que eu vou fazer agora. Eis aqui o meu servo. O texto diz, eis aqui, é como se o próprio Senhor apontasse e dissesse, eis aqui o meu servo. Essa é a ênfase do texto acerca do servo. O que ainda é interessante, irmãos, é que o contraste que é posto aqui entre Israel e o servo, ele é tal qual a luz de uma vela, quando ela é levada, exposta, para ser comparada com o sol. É um absurdo. Observe, diante da falha de Israel, imediatamente Javé mostra a sua redenção por meio dessa apresentação solene. Eis aqui o meu servo. Este substituto é apresentado como um rei, por causa dessa partícula, eis, porém, ele é um servo. E nós temos então aqui a imagem de um rei servo. Ele é um rei porque esse é de fato o seu ofício, mas ele é um servo, especialmente porque ele fará em obediência perfeita aquilo que Israel não fez. Ele servirá ao Senhor, produzindo justiça para as nações, fazendo o que Israel não fez. Esta vida vivida na dependência a Javé, desse rei servo, é demonstrada nisso em nosso texto, a quem sustenho. Israel buscou sustento com as alianças políticas. Israel buscou sustento com o Egito, uma vez que a Síria lhe era uma ameaça, assim como Judá. Mas esse servo não. Esse servo era sustentado por aquilo que Javé fazia por ele. Portanto, irmãos, devemos saber devemos acabar com todo o mistério acerca de quem é este servo. Quem é este servo, irmãos? Quem é esse rei servo? De forma inquestionável, esse rei servo é o nosso doce Senhor Jesus Cristo. Aqui, Israel também, ele havia sido escolhido por Javé para ser entre as nações aquele que traria luz, aquele que traria justiça, mas ele falhou miseravelmente. Javé tinha pleno gozo, por outro lado, no seu servo, que cumpriria a sua vontade e faria absolutamente aquilo que o Senhor requeria dele. É dito assim, ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Foi o que Deus disse acerca de Israel. Ainda que o Senhor tivesse aberto os seus ouvidos, o tivesse livrado da escravidão do Egito, Israel era casa rebelde. Contudo, sobre o servo do Senhor, a profecia foi esta. Disse o próprio servo, por boca de Isaías, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como erudito. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, observe, e eu não lhe fui rebelde, não me retraí. Isaías 51. João, irmãos, então traz mais luz para nós acerca da pronta obediência de Jesus Cristo. Em João 4,34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui temos a revelação plena daquilo que ainda estava um tanto encoberto. O véu agora deve ser completamente removido acerca dessa profecia, logo nesse primeiro cântico. Isaías aqui é levantado pelo espírito profético, como que voando nessas asas proféticas e olhando para o futuro, enxerga o Filho de Deus, enxerga aquele que pode fazer e fez o que Adão falhou em fazer.
o que Noé, o que Abraão, o que Isaac, o que Judá, o que Moisés, o que Davi não poderia ter feito, ou quaisquer outros homens em qualquer lugar ou em qualquer época. Isaías aqui é levantado por Javé para profetizar acerca daquele que ele mesmo viu assentado em um alto e sublime trono. No capítulo 6, Isaías vê o Cristo assentado no trono. Depois, João, no capítulo 12, claramente nos diz que é Cristo a quem Isaías vê ali. Mas no capítulo 42, Isaías viu aquele Cristo não mais sentado no trono, mas viu o rei despindo-se de toda a sua glória para descer como um servo, para fazer por Javé aquilo que o seu povo não fez, para fazer entre as nações o que Israel não fez, para fazer entre os réprobos aquilo que não foi feito. Capítulo 6, está sentado no seu trono. Capítulo 42, ele está despido de toda a sua glória para ser um servo obediente. Por isso o Senhor diz, olhe bem para o seu texto, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará direito para os gentios. Eu quero que você observe isso. Mateus, no seu evangelho, ele remove completamente qualquer dúvida que possa existir acerca de que Isaías aqui está falando sobre Jesus Cristo. Isso acontece de várias formas. Eu quero que você primeiro observe isso. Essa mesma expressão que o Senhor diz a quem tem prazer sobre o seu servo, é usada aqui em Mateus 3,16, quando o Senhor é batizado. O texto diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se você observar os versículos anteriores, quando João Batista, diante de Jesus, diz que não é digno de lhe batizar, ele diz, deixa que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Cristo estava iniciando aquilo que Isaías havia profetizado acerca da sua pessoa, isto é, de trazer justiça, de promulgar justiça aos gentios. Maravilhosamente, irmãos, a teologia de Mateus, aqui no seu evangelho, ela é desenvolvida em um paralelo entre a vida de Israel e a vida de Jesus Cristo. Porque para Mateus, Jesus Cristo é o verdadeiro Israel. Mateus narra a vida de Jesus fazendo esse maravilhoso paralelo, fazendo um contraste bendito entre Jesus Cristo, o verdadeiro servo, e Israel apóstata. Isso pode ficar claro ainda quando nós vemos ele citar Oséias 11:1, quando é dito, para que se cumpra o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Mateus usa esse texto, ou essa profecia cumprida em Cristo, quando ele tem que fugir para o Egito por causa de Herodes. Mas depois que Herodes morre, José recebe a revelação de que ele deve voltar. E quando ele está voltando, então Mateus registra o cumprimento de uma profecia acerca de Cristo, que a princípio era feita sobre Israel. Do Egito chamei o meu filho. Então ele volta do Egito. Em um paralelo, Israel passou 40 anos no deserto por causa de sua desobediência. Cristo passou 40 dias triunfando sobre Satanás e sobre o pecado. Israel quebrou a lei de Javé e esqueceu de sua aliança. Mesmo antes de Moisés descer do monte Sinai, eles haviam pecado. Cristo, por outro lado, ele sobe no monte e ele interpreta corretamente a lei de Moisés e ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. Mateus 5:17. E por fim, caso reste alguma dúvida em algum coração incrédulo nesta noite, de que o nosso texto é sobre Jesus Cristo, Mateus, no capítulo 12, ele cita exatamente o nosso texto acerca de Jesus Cristo, depois que ele é confrontado pelos fariseus e ele apenas fica em silêncio e se retira. E depois, quando os miseráveis vêm a ele os cura, e o texto diz que a todos ele curava, sem fazer questão. O seu coração terno e gracioso, compadecendo-se dos miseráveis. Então Mateus registra o cumprimento dessa profecia.
eis aqui o meu servo, diz ele. Mas o texto diz, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiam, e a todos ele curou, advertindo-lhes, para que não o expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo. Portanto, não deve restar dúvidas a respeito da identidade desse servo. Devemos saber que Isaías aqui, com o espírito profético, olhando para o futuro, enxerga Jesus Cristo novamente. Não apenas ali, no capítulo 6, mas em todas as outras profecias, mas especialmente aqui, aquele que é posto como um substituto. Então esse Cristo, este verbo ao fazer-se carne, não usurpou os seus poderes divinos. Como diz Paulo, encaixando perfeitamente aqui, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, fazendo o que, irmãos? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a verdade acerca do servo, esta é a verdade acerca de Jesus Cristo. Filipenses 2, do 6 ao 8. Então, para cumprir a sua missão de promulgar a direita aos gentios, ele, Jesus Cristo, haveria de ser capacitado por Javé. De que forma, diz o nosso texto? Pelo seu Espírito. É dito que ele colocaria o seu Espírito sobre ele. Colocarei sobre ele, ou pus sobre ele o meu Espírito. E você deve observar nos evangelhos, que em todos os evangelhos, constantemente, Cristo é revelado como um homem cheio do Espírito Santo. Os milagres que ele fez, o poder dele, não foi uma usurpação de sua divindade, mas foi porque ele foi ungido como a nenhum dos seus irmãos com óleo de alegria. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus mais do que qualquer outro, mais do que qualquer outro profeta, mais do que qualquer outro rei e mais do que qualquer outro sacerdote. E eu quero que rapidamente você observe isso. Cristo viveu pelo Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O que nela foi gerado é do Espírito Santo, Mateus 1, 29. O início do seu ministério também. Viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, como já vimos. Depois, Mateus 4:1 nos diz que a própria condução do seu ministério foi pelo Espírito Santo. Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Antes disso, foi dito que o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Ainda é dito que, se eu expulso demônios, é pelo Espírito de Deus. Mateus 12, 28. Portanto, irmãos, esses poucos textos devem servir e devem persuadir a você que ele foi genuinamente preenchido, sem medidas, com o Espírito de Deus. Para quê? Para que ele foi preenchido assim? Para promulgar direito ou justiça aos gentios. Bem, mas o que isso significa? O que significa dizer que Jesus Cristo foi, então, escolhido, ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para fazer isso. Isto o quê? Para promulgar o direito para os gentios. Então, o que isso significa? Bem, o Senhor Jesus Cristo, ele fez-se carne para promulgar, ou, outra tradução, para manifestar o direito, ou, uma tradução melhor, para manifestar a justiça, conforme a tradução da NVI. O sentido aqui, irmãos, desse direito, dessa justiça, não é de juízo. Não está falando simplesmente que ele foi levantado para trazer justiça no sentido de condenação. Mas o sentido aqui é mais amplo. Essa palavra que é usada aqui, no hebraico, ela é usada de diversas formas. Mas o que nós devemos saber é que no seu sentido mais abrangente, usado aqui no contexto de Isaías, especialmente no Cântico do Servo, ela traz o sentido de como que o estabelecimento da justiça ou a manifestação da justiça é a plenitude do reino de Deus estabelecido sobre a terra. É o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Igual quando nós oramos o Pai Nosso.
seja feita a sua vontade. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? E nós oramos para que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita. Isso é justiça, isso é promulgar o direito. Com isso, eu concordo com um comentarista bíblico que diz: assim, o mishpat, a palavra hebraica para direito ou justiça, diz que o servo estabelecerá, ouça, nada menos do que a salvação divina definida em seu sentido mais amplo. Sim, tem a ver com salvação, tem a ver também com juízo, mas não se restringe a essas grandes bênçãos. É além, vai além, é o estabelecimento pleno. E ele continua: não estamos falando apenas de um perdão privado de pecados ou da imposição de um sistema humano designado para a restrição de bens. Observe, irmãos, esta é aquela ordem revigorante que existe quando a criação está funcionando em concordância com os desígnios do Senhor. O que vem fazer o servo? Ele vem devolver o reino usurpado por Satanás ao seu pai. O reino que foi usurpado no Éden. Observe, a promessa que foi feita a Abraão era que todas as famílias da terra seriam benditas. O que o servo vem fazer é o que Israel falhou em fazer, em plenitude. Na verdade, o próprio Israel não poderia. Foi ele um meio para que vinsse então um descendente, ou viesse o descendente, prometido desde Gênesis 3,15. O Senhor Jesus então recebeu a missão de fazer aquilo que foi prometido a Abraão, daquilo que foi dito ainda em Davi, daquilo que Israel falhou, e daquilo que é cumprido com a sua encarnação, com a sua vida perfeita, com a sua morte, com a sua ressurreição. Eu quero que você continue dando-me a sua atenção, e não permita que você seja disperso, que o sono lhe pegue, que os pensamentos alheios vá embora. Eu quero que você entenda que nós estamos lidando com uma profecia. Esse é um texto complexo mesmo, mas eu quero que você perceba, tudo isso é um preparo, tudo isso é um preparo da terra do seu coração, para que você ouça sobre esse servo. Observe, há uma progressão aqui nos verbos, acerca do estabelecimento dessa justiça. Você observa o versículo 1, diz que ele promulgará, ou ele manifestará a justiça. Depois o versículo 3 é dito que, em verdade, ele promulgará o direito. Nós temos aqui então uma reafirmação, ele fará isso verdadeiramente. Agora no versículo 4, diz que ele persevera, ou que ele iria perseverar em estabelecer justiça na terra. E o texto diz que essa perseverança é marcada em não se quebrará, olha o marco temporal, até que ele pareceria frágil, porque era manso e humilde. Ele não iria gritar nas praças, ele não iria requerer a publicidade dos homens, então poderiam reputá-lo como um homem fraco. Mas o texto diz que ele não se quebraria, até que o quê? Até que punha na terra, ou até que a justiça seja estabelecida. O que temos aqui primeiro é a revelação, isto é, sabemos então qual é a missão do servo, é manifestar a justiça de Yahvé entre os gentios. Depois sabemos que ele fará isso verdadeiramente. E por último, temos a certeza, por meio de sua perseverança, que isso se cumprirá. Isto deve trazer mais certeza para nós, ao olharmos para João 12, 27, no início dos sofrimentos vicários de Cristo, ele mesmo diz assim: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aqui João registra as falas ou o próprio coração de Cristo quanto às angústias e à agonia, quando ele estava prestes a estabelecer justiça sobre a terra, quando fosse ele levantado no madeiro, quando ele fosse então rejeitado pelo seu pai e sofresse a ira que era devida não só a Israel, mas também aos gentios, a todos os homens, filhos de Adão, pecadores. O que ele diz? Desistirei eu? Absolutamente não. E ele segue firme para fazer aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele foi designado, isto é, glorificar o nome do seu Pai.
A profunda angústia de Cristo em carregar os pecados dos homens debaixo da ira de Deus e com isso promulgar a justiça não foi suficiente para fazer que ele abdicasse de sua missão como servo substituto. O texto diz no versículo 4, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Agora, irmãos, o que significa essa justiça? Em específico, nós já vimos que abrange desde a salvação dos homens até o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. A devolução das rédeas do cosmo ao Senhor. Não no sentido de que ele não esteja agora, mas definitivamente, quando a cabeça de Satanás será esmagada pelos poderosos pés de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? O que foi que Isaías profetizou, então, acerca do Senhor Jesus Cristo, como aquele que cumpriria o que Israel não fez entre as nações, que era promulgar a justiça do seu Filho? A resposta mais simples é o restabelecimento da justiça. Bem, mas eu quero citar outro texto dos Evangelhos. E eu quero que você faça um raciocínio rápido e você responda o que significa justiça. O texto é Marcos 1,15. Foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Você não entendeu? A justiça de Deus, a quem o servo deveria estabelecer, ou a qual o servo deveria estabelecer, é achada no Evangelho. É achada nas boas notícias do Filho de Deus. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é exatamente a manifestação dessa justiça que Isaías profetizou, que Jesus Cristo promulgaria para estabelecer sobre a terra. Isso deve ficar claro, então, como o sol para nós. E eu quero que você ouça o que Paulo diz em Romanos 1,17. Ouça: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Sim, aqui temos uma definição do que é o Evangelho. É o poder de Deus. Mas ouça, primeiro do judeu, depois do grego. Ouça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O quê? A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. E o que foi que Isaías profetizou acerca do que o servo faria? Ele estabeleceria justiça sobre a terra, sobre toda a terra. Você precisa entender isso, meu irmão. É no Evangelho de Jesus Cristo que a justiça é estabelecida sobre a terra, pois é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o pecado é punido e ainda assim Deus se mostra perdoador dos pecados dos homens. Fora do Evangelho de Jesus Cristo, não é possível que justiça e misericórdia sejam reconciliadas. Fora do Evangelho de Jesus Cristo, não é possível que você obtenha aquilo que sua alma suspira, que é paz. Paz com Deus, paz com os homens, paz com toda a criação. Se não é no Evangelho de Jesus Cristo, não é em lugar nenhum, não pode ser em mais nenhum outro lugar. É somente no Evangelho. Porque as Escrituras diz que Deus não terá por inocente o culpado, mas depois em Romanos 4 é dito que é o próprio Deus que justifica o ímpio. Como é possível Deus não considerar como inocente o culpado e ao mesmo tempo ele justificar o ímpio? Antes de Cristo, a justiça só poderia ser estabelecida de uma forma, pelo cumprimento perfeito da lei. Alguém que tivesse plena conformidade com Javé. Alguém que fosse perfeitamente obediente à lei. Pois onde não há lei, não há justiça. Onde não há obediência à lei, não há justiça. E esse era o grande problema de Israel. Ele tinha abandonado o pacto que Javé estabeleceu com ele. Ele tinha se tornado idólatra, profano, literalmente como um pavio fumegante, quase completamente como um apóstata, se o Senhor não tivesse separado para si alguns poucos remanescentes. Como é que nós podemos ter essa justiça?
Diz Paulo, ainda em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 24. Mas agora, ouça isso, mas agora, com a vinda do servo, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Como é possível termos justiça sem lei? O texto diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Manifestada pela lei e pelos profetas. Pelos profetas, Isaías falou sobre isso. Ezequiel, Jeremias, Oséias e todos os profetas falaram de um Messias que estabeleceria o que Israel não fez. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ouça, justiça de Deus, não pela obediência à lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos aqueles que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse servo traria a justiça, que outrora eles entendiam que era somente por trabalho e obediência. Mas esse servo, ele como um substituto, ele cumpre toda a lei. E como você recebe essa justiça? Isto é, o que é justiça? É o produto da lei, é o resultado da obediência à lei. Isso é justiça. Como eu me aproprio dessa justiça? Não por tentar obedecê-la, mas por confiar no servo que obedeceu ela por mim. Quando os homens desistirem de alcançar essa justiça por si mesmos e se acharem completamente em sua incapacidade e pararem de uma vez por todas de lutar e trabalhar pelo merecimento da justiça de Deus, mas olharem para Jesus Cristo, para esse Rei servo, e colocarem suas vidas sobre Ele, confiando que Ele fez aquilo que Javé exigia. Então o nosso texto diz, ou o texto ainda de Romanos diz, que Deus fez isso para manifestar a sua justiça, tendo Ele vista a manifestação da justiça aqui no tempo presente, para Ele mesmo, então, ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, irmãos, Deus pode ser ao mesmo tempo justo e justificador. O Evangelho não é a notícia de que Deus, em detrimento de sua misericórdia ou em detrimento de sua justiça, agiu com graça para os homens. O Evangelho não é a mensagem de que, em detrimento à sua santidade e à sua justa ira, Deus fechou os olhos e fez vista grossa para os pecados dos homens, e como um Deus bondoso simplesmente aceitou-os em seus pecados. Absolutamente não. A mensagem do Evangelho, as boas notícias que esse servo estabeleceu sobre a terra, é que Deus, Javé, o Senhor, Ele era tanto justo como justificador, porque Cristo satisfez as demandas de sua justiça eterna, ao passo que sofreu e aplacou a sua ira em si mesmo, em sua carne, em sua morte, ressuscitando ao terceiro dia para proclamar aos homens e aos anjos que Deus o aceitou. Então agora, para chegarmos ao fim desse sermão, tendo abordado os versículos 1 a 4, se você não percebeu, não falamos ainda sobre os versículos 3 e 4, eu quero que façamos isso brevemente. Agora, o que nos fala os versos 2 e 3? Ainda que de forma não convencional, eu tenha falado sobre os versículos 1 e 4, os versículos 2 e 3 vão ser abordados agora. Estes dois versos, irmãos, falam primeiro de como o Senhor Jesus Cristo levaria essa justiça. Fala então do modo como Jesus levaria aos gentios essa justiça. E aqui o que nós vemos é a justiça aos gentios, dando esperança ao pecador perdido e trazendo consolo e doce esperança para os santos cansados. Primeiro, o versículo 2 nos diz sobre o caráter manso do Senhor Jesus Cristo e nos fala que o sucesso de sua missão está apoiada sobre essa verdade, a verdade do seu caráter, de quem Ele é.
homem de coração terno e cheio de graça. Olhe mais uma vez, o versículo 2 diz: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isaías aqui fala sobre Cristo, e ele fala sobre Cristo usando uma forma de negação. Observe, ele diz: não clamará, depois diz: nem gritará, nem fará ouvir sua voz. Essas afirmações são feitas pelo negativo. E ao todo nós vemos 5 negativas acerca do que Cristo não fará. Não clamará, não gritará, não fará ouvir sua voz, não esmagará a cana, nem apagará o pavio. Agora, o que isso significa? Isaías escreve aqui de forma poética a sua profecia. E sendo esse gênero literário poético, ele usa um recurso chamado de lilotes. Perdoe-me pelo termo técnico, mas isso pode servir de alguma forma para a nossa instrução. Porque o que ele quer fazer aqui é estabelecer um grande contraste. Primeiro, ele estabeleceu um contraste entre Cristo e Israel. Agora, ele quer estabelecer um contraste entre Cristo e os poderosos da terra. Os poderosos da terra avançavam e conquistavam. E eles estabeleciam uma falsa justiça segundo os seus próprios entendimentos. Mas esse Cristo, embora ele avance e ele estabeleça verdadeiramente a justiça do Senhor, ele fará isso de uma forma completamente diferente. Enquanto os reis e imperadores dos dias de Isaías, eles avançavam de forma poderosa, como o faraó do Egito, como a Síria e os persas, eles avançavam com pompa, com gritos e sonoridos de guerra. Cristo, ao contrário, não clamará, nem gritará. Ele não deixará ouvir a sua voz nas praças. O reino humano, por ser humano, ele necessita buscar de recursos humanos para que eles tenham autopromoção, para que eles avancem pela publicidade. Mas não é assim, irmãos, no reino dos céus. No reino dos céus, entretanto, ainda que Cristo pareça pequeno, ou ainda que o seu reino pareça pequeno como um grão de mostarda, a menor entre as sementes, ele crescerá e será como a maior das árvores. E as aves virão a ele buscar refúgio. É por isso que Cristo fazia exatamente isso, após exercer misericórdia, com ternura aos miseráveis. É o que diz Mateus 12, 15 e 16. Muitos o seguiam, e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que não o expusesse à publicidade. O Senhor advertiu aqueles homens entre 8 a 12 vezes no Evangelho. E alguns textos até diz que o Senhor severamente os advertia para que não falasse aos outros aquela benevolência que ele fizera para aquele miserável. Mas por que isso era assim, irmãos? A razão disso é porque os homens e os poderosos da terra, eles confiam em si mesmos. E se eles não autopromoverem-se, quem os promoverá? Então eles usam de todos os recursos possíveis para que eles avancem. Mas o servo do Senhor não. Ele confia em Javé. Ele confia que o Senhor o sustém e que o Senhor mesmo fará isso por ele. Isso fica claro também nos evangelhos. Em um momento Cristo disse: o meu tempo ainda não se cumpriu. João 7:8. Quando ele foi pressionado pelos seus irmãos para que fosse para a festa de forma pública. Mas em outro momento, ele declara sua confiança em Deus quando disse: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12:23. É por isso que o profeta profetizou: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O versículo 3, por fim, nos fala da graciosidade e da única esperança que os pecadores perdidos podem ter e de que os santos cansados podem abraçar. O texto diz: não esmagará. Esse parece um texto, como diz Spurgeon, embanhado na misericórdia, embanhado no amor, revestido com graça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Há duas coisas aqui no texto, irmãos, que Cristo não fará. Primeiro, ele não esmagará. O que ele não esmagará? Canas quebradas. E em segundo lugar, o que ele não fará?
nem apagará pavios fumegantes. Embora este não seja o consenso entre alguns teólogos, eu estou certo, irmãos, de que Isaías usa esta metáfora, essas duas metáforas de cana quebrada e de pavio fumegante, para representar Israel e os gentios. Israel aqui é representado como um pavio fumegante, como aquele que estava desviado de Yahvé, como aquele que estava quase apagando com uma chama minguante. E a cana quebrada, inútil para que nada serve, os gentios, completamente em trevas. Me parece que esse é o sentido do texto, e eu estou convencido disso. Agora, o que são canas? Bem, você não deve confundir isso com a cana de açúcar, porque não é a mesma coisa. Cana aqui, ou caniço, eram alguns tipos de filetos de planta que crescia junto aos alagados do Jordão. E eram como que pequenos caules, ou como pequenas varetas, muito frágeis, que ficavam às margens do rio Jordão. Estas plantas, quando estavam boas, elas para nada serviam, e quebrada muito menos. Estas canas quebradiças, quando eram usadas para fazer fogo, poderia-se então encontrar alguma serventia. Mas quando o fogo estava apagando e ela ficava apenas fumaçando, para que serviria também? Senão para ser apagada, ou senão para incomodar com sua fumaça incômoda. Esta imagem aqui, irmãos, ela me parece fazer uma referência apropriada à fraqueza de Israel, quando diz que era como um pavio fumegante. Porém, diante da inutilidade e do desprezo, do desprezo de um e da inutilidade do outro, o texto diz: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. É aqui então que eu espero encerrar esse sermão, me referindo a algumas canas quebradas que estejam aqui essa noite. Eu sei, estou convencido que entre nós nessa noite, nós temos canas quebradas e pavios que fumegam. Ambos são frágeis e estão prestes a perecer. Você, em primeiro lugar, que eu quero me referir, é aquele que se identifica com uma cana quebrada. E eu quero me voltar a você que não conhece a Jesus Cristo e não sabe sobre a sua justiça. Eu quero me voltar a você que tem lutado pela força do seu próprio braço para ser um homem justo, para ser um homem conservador, para ser um homem de boa estirpe diante dos homens e da sociedade. Para você que tem agonizado na decepção das suas próprias tentativas de se manter de pé diante de Deus ou dos homens, como um homem justo. A você que tem vivido de forma inútil, como uma cana quebrada. Para você que tem vivido sem serventia para nada, sem propósito e esquecido nesse mundo vil. Você que diz que não pode servir a Cristo e o seu reino, porque você só enxerga pecados. Você é verdadeiramente uma cana quebrada. Mas eu quero lhe dizer, ouça-me. Você tem que buscar esperança, não em autoestima, não em autoafirmação. Você tem que buscar esperança naquele que não quebra a cana, naquele que não lhe esmaga. Eu lhe digo assim, se você tivesse vindo aqui esta noite para ouvir algo sobre Maomé ou sobre Alá, esteja certo, você seria esmagado. Você seria quebrado e jogado fora. Porque esse é o caráter desse falso Deus. Mas não sobre Jesus Cristo. Não sobre aquele que é manso e o seu coração é terno e afetuoso. Não aquele que tem como seu nome salvação. Não aquele que se fez carne para servir Javé, cumprindo o que Israel não fez, não de forma sectária, não de forma separatista, mas chamando a todos, em todos os lugares, em todos os momentos, para que venham. Jesus é esse mestre do bem, e você pode ir a Ele.
A sua alegria deve ser esta: há alguém que não me esmagará, há alguém que saberá do meu coração, da minha inutilidade, da minha fraqueza, das minhas desobediências, há alguém que sabe da escuridão do meu coração e não me esmagará. Bem, jovem, existe alguém. Bem, você, mãe, mulher, que tem se sentido muitas vezes como uma cana quebrada, depois de um dia de trabalho com seus filhos, tantas fraldas, tantas disciplinas, tantas coisas. Você, pai, você, homem, você que tem lutado para manter a sua casa, o final do seu dia, o seu cansaço, suas mãos calejadas, seus pensamentos acelerados, e você se encontra inútil. Alguém que não lhe despreza. Mas especialmente você, homem que não conhece a Cristo. Esse é o chamado para você: vinde a mim, todos. É você um beberrão? É você um mentiroso? É você um invejoso? É você um homem escravo da pornografia, da luxúria, da cobiça? É você homem que tem escondido no seu coração os mais perversos pecados? É você mulher que talvez já cometeu um aborto, que se sente culpada, sua consciência lhe esmaga, quando você ainda estava na sua juventude e você não conhecia o Senhor ou sem instrução? É você que deve ter sofrido um abuso e se sente agora como nada? Você precisa ouvir isso. Ele não lhe esmagará. Eu posso lhe esmagar. Os homens podem lhe esmagar. Essa sociedade, este mundo irá lhe esmagar, mas não o Filho de Deus, porque Ele veio para salvar o que estava perdido. Esse é o seu convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e você poderá encontrar alívio para a sua alma. Agora, para você, meu irmão, que é como um pavio fumegante, você que já foi como o sol na sua fé cristã, e você lia as Escrituras, você orava, você até fazia aquilo que nem sequer se nomeia mais, como se fosse uma palavra torpe: jejum. E você estava na plenitude, ou naquilo que é chamado comumente de primeira paixão, primeiro amor. Agora o que sai de você é apenas fumaça. Você está minguante. Você tem medo que os líderes e que os grandes homens da fé cristã descubram que você é apenas uma capa. Como será se o meu pai souber disso? Como será se minha esposa, se meu marido? Como será se souberem que eu não sou aquilo que pareço? Eu me refiro a você que tem uma fé genuína, mas que está quase apagada. Você deve receber agora o doce sopro suave de Cristo, como quando se está acendendo uma fogueira, para que essa chama não pereça, para que ela volte a queimar de novo, e você possa escutar aqueles primeiros crepitar do fogo, até que se torne então uma grande fogueira. Até que você volte de novo a pulsar por Ele. Até que você volte de novo a dormir na expectativa de que logo pela manhã o Senhor lhe acordará. E mais uma vez você terá comunhão com seu Deus. A esperança também para você, cristão, como um pavio fumegante. Há uma esperança para todos. Porque o texto diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará a justiça aos gentios. Jesus Cristo e o seu evangelho. Essa é toda a esperança da igreja e do mundo. E eu encerro dizendo isso a você. A diferença de um cristão para um ímpio acerca de Cristo está basicamente em grau. O ímpio precisa olhar para Cristo. O cristão já está olhando, mas o cristão precisa continuar fazendo isso sem cessar. Vá a Cristo, meu irmão. Vá a Cristo, meu amigo. Ele não esmagará você, apesar dos seus pecados, mas Ele lhe dará justiça. Vá a Cristo, cristão, como um pavio fumegante, e Ele ateará fogo em você, para que mais uma vez você o ame com paixão. Vamos ao Senhor em oração.
Ó Deus, louvado seja o seu nome pelo seu Filho Jesus Cristo, agora e para sempre, Pai. Quem dera o Senhor despertasse em nós esse fogo vivo do céu, para que pudéssemos te amar e te servir como nunca fizemos antes. Obrigado porque o seu Filho não nos esmaga e não nos apaga por sua misericórdia. Oramos assim agradecidos, Pai, por sua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, porque o seu nome é misericórdia e os seus feitos são feitos de justiça no Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Deus os abençoe, irmãos.